com muita alegria, com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, e especialmente com as bênçãos do Cristo Jesus, Senhor dos Passos, e o Cristo ressuscitado. Por que eu coloco sempre o Cristo ressuscitado? E por quê, Senhor Jesus dos Passos? Porque o Cristo, Senhor Jesus dos Passos, nos mostra os sofrimentos, as lutas que o ser humano passa por esta vida, a semelhança do Cristo Jesus, mas que nós não devemos desanimar. Aliás, o livro de Jó, você abrindo o livro de Jó, capítulo 2, olha, já encontrei aqui, Jó, capítulo 9, capítulo 7, capítulo 3, olha o que nos diz o capítulo 2 de Jó. Então, diz claramente, se, versículo 10, se aceitamos a felicidade como que provindo da mão de Deus, não devemos também aceitar a infelicidade? Ou seja, trocando em miúdo, se nós aceitamos todas as coisas boas que advêm para nós diariamente em nossa vida, nos diz a palavra de Deus, então por que não aceitar um pouco também a infelicidade, as tristezas, os problemas, a luta nos estudos, ou enfim, toda a situação de uma doença, de um parente, porque a vida sempre é intermediada, podemos dizer, com alegrias e sofrimentos. E se nós olharmos bem, a maior parte das pessoas passam a vida com muito mais alegrias, com muito mais esperanças do que os problemas, dificuldades e enfermidades. É bem verdade que há pessoas que passam por essa vida desde crianças e muitos sofrimentos, de cirurgias, de problemas. Isso acontece com qualquer pessoa. Eu me lembro agora, por exemplo, de São João Paulo II, como esta pessoa sofreu na vida. Aliás, por falar em São João Paulo II, aqui temos a fotografia, por acaso tinha aqui comigo, o grande santo da paz. Eu tive a ocasião de fazer parte da comissão de recepção do Papa São João Paulo II, eu era reitor e pároco da catedral, e tive a ocasião de, na época, cumprimentá-lo à noite do dia 17 de outubro de 1991, quando ele chegou em Fernópolis. No outro dia, com celebrar a Santa Missa, e esta foto é após a Santa Missa, antes da refeição. Ali, então, a gente o cumprimentou a segunda vez, e à tarde, na despedida, igualmente, quem fazia parte da comissão, tivemos também a ocasião de nos despedirmos dele. Aliás, eu já tinha cumprimentado o Papa São João Paulo II em 1982, com um grupo de peregrinos, que eu coordenei alguns grupos para Roma, Terra Santa, Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, enfim, para diversos santuários da Europa. Bem, mas que ele, São João Paulo II, interceda junto de Deus em favor de todos e cada um de nós.
Então aqui eu gosto sempre de citar, então, no começo do programa, o Senhor Jesus dos Passos, bem como também do Cristo ressuscitado, para que todos nós nos lembremos que depois dos sofrimentos, das provações, advindas ao nosso encontro e aceitas por amor ao Cristo Jesus, tudo isso vai nos santificando, vai nos unindo sempre mais, e igualmente as enfermidades, os problemas, vai também nos amadurecendo em nossa vida, para sabermos que nós temos a nossa fragilidade, e para não nos fecharmos dentro da nossa redoma de autossuficiência ou de egoísmo, como infelizmente tem alguém ou algumas pessoas. Eu, por exemplo, que visitei já milhares e milhares de enfermos nesses hospitais, dia 8 de dezembro agora, com a graça de Deus, se Deus quiser, irei completar 63 anos de feliz ordenação sacerdotal. E me sinto sempre muito feliz, desde a minha ordenação. Por quê? Porque vocação acertada, vida feliz. Se você como esposa ou como esposa acertou a sua vocação no casamento, você se sente feliz. Se você é um varredor de rua, mas está ajudando a limpar a nossa cidade, aliás, que agora é CONCAP, já parece que é o 6º dia que está em greve e tal, uma situação deixando a nossa cidade sem a limpeza tal. Ou se você for um operário, ou um professor, uma professora, ou um estudante, seja um piloto, seja quem for, um lavrador, um caminhoneiro, um taxista, seja quem for, se você é aquela vocação para a qual você foi destinado por Deus, Deus lhe deu os talentos, as qualidades, você se sente feliz. É o meu caso. Nós éramos, já falei aqui muitas vezes, nós éramos 46 estudantes quando começamos a estudar lá em São Ludgero, lá no sul do estado, e depois de anos e anos e anos de estudos, onde, por meio de um discernimento, cada um foi reconhecendo-se essa vocação, e foram deixando, estudando para outras profissões, outras vocações, e fomos ordenados padres, 2. Padre Ari Fontanive, que já se encontra na eternidade, que era lá do Alto do Vale, Rio do Sul, e nós éramos de 32 municípios, e eu. E não me orgulho, não, de modo algum. Procurei quem me conheceu, trabalhando desde padre jovem, de algumas paróquias, mas muitos anos, 25 anos na catedral, 19 anos nos hospitais, aliás, sempre procurei atender os enfermos, sempre com muita simplicidade, humildade, porque está bem claro, na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 5, Deus rejeita os orgulhosos e dá sua graça aos humildes. E quantas passagens da Sagrada Escritura, e Nossa Senhora, por exemplo, nos dá um exemplo. Deus olhou para a humildade de sua serva, por isso as gerações no decorrer dos séculos me chamarão de bem-aventurada. Bem, mas, então, nós estamos aqui, sempre devemos ter um pensamento positivo. Não nos deixar levar pela tristeza. Aliás, quantas pessoas que eu tenho atendido
sofrendo de síndrome do pânico, de depressão, de tantos problemas. Aliás, nós temos aqui a devoção e louvor a Nossa Senhora da Cabeça. E leiam, entrem na internet e leiam para ver. Foi em 1227 que lá na cidade de Andaluzia, na Espanha, começou essa devoção, quando Nossa Senhora apareceu para aquele senhor, pastor de ovelhas, que na guerra perdeu um dos braços e que Nossa Senhora, pedindo a Cristo Jesus, fez que ele se recuperasse de um momento para outro, novamente no seu braço. E essa Nossa Senhora, e que então ela é a protetora das dores de cabeça, da depressão, da enxaqueca, da síndrome do pânico e da ansiedade. Quantas pessoas que, tomando esta oração, que já se curaram e vêm participar da Santa Missa sempre na quarta-feira, às 4 horas. 4 horas da tarde, aqui em Coqueiros. E quantas pessoas já me disseram, Padre Pedro, com a graça de Deus, eu fiquei completamente curado desta enfermidade, rezando em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. Eu já falei aqui, os médicos estão assim, bastante apavorados. Uma das sequelas terribilíssimas do Covid-19 é a perda da memória. Eu sei de 11 pessoas, que infelizmente pessoas de uma liderança grande, e hoje se conseguem sair de casa, não sabem retornar, infelizmente. Bem, mas hoje a Igreja Católica então nos convida para celebrarmos a festividade, veja bem, da dedicação ou da consagração da Basílica de São João de Latrão, dedicada a Cristo Salvador, a Catedral da Igreja Católica. E essa igreja foi construída pelo imperador da época, Constantino Magno, no tempo do Papa Silvestre I. Foi no ano 314, a construção durou do 314 até 335. Então as pessoas, às vezes do interior, nossa igreja está demorando para ficar pronta. Claro, nem sempre, porque nem todas as pessoas da comunidade colaboram, deviam colaborar para edificar a casa de Deus, onde você, os seus sobrinhos, seus netos, bisnetos e tataranetos terão um local para sempre se reunir e agradecer a Deus a sua vida, a vida de seus familiares. Então todos devem colaborar numa igreja. E Deus também vai colaborando com essas pessoas. Porque tudo aquilo que fizermos para os nossos semelhantes, como diz o próprio Cristo, é como se fizesse a Cristo Jesus. E aqui é para ajudar a construir a casa de Deus. Então, colabore também. Então, aqui durou de 314 a 335. E essa igreja é considerada a mãe de todas as igrejas da cidade de Roma, bem como do mundo. Ela faz parte das 4 principais igrejas que todos os
turistas, os peregrinos fazem questão de visitar, de rezar, de conhecer. A começar da Igreja do Vaticano, dedicada a São Pedro, primeiro Papa, e depois Santa Maria Maggiore, Santa Maria Nossa Senhora das Neves. Por que das Neves? Porque em pleno verão, um calor intenso em Roma, e esta, ali na pequena colina, ali simplesmente a neve. Todo mundo neve neste verão. E ali então foi construída uma igreja dedicada a Nossa Senhora. Foi uma das primeiras igrejas dedicada a Nossa Senhora aqui na região do Ocidente, ou seja, em Roma. Depois também a igreja dedicada a São João de Latrão. Eu tive a ocasião de visitá-la mais de uma vez, onde tem a fotografia de todos os papas, desde São Pedro. E a fotografia do Papa, sempre o Papa atual, tem uma pequena lamparina acesa. Assim, por exemplo, diversas vezes que eu estive lá, sempre o Papa São João Paulo II, depois, enfim, depois o Papa Bento XVI, depois o Papa o Papa Francisco, enfim. Então, numa série sucessiva, atualmente mais ou menos 256 papas que coordenaram a Igreja Católica. E ainda, por último, então, temos a Igreja São Paulo extramuros. O extra quer dizer fora, uma palavra latina. São Paulo fora dos muros de Roma. Por que fora dos muros de Roma? Porque antigamente, por causa de muitas guerras, uma cidade contra outra, de modo geral, as cidades eram cercadas por muralhas e tinha sempre alguns locais de vigias, onde ficavam os guardas, os soldados, vigiando de dia e de noite. Então, São Paulo, extramuros, São Paulo, fora dos muros. Ainda hoje em dia, em Roma, dá para ver alguns locais onde se conservam alguma muralhazinha. E estamos também nós explicando um pouco, enfim, são tantos assuntos que a gente tem que colocar. Entre alguns assuntos são, por exemplo, eu já falei na terça-feira na reflexão, e damos as boas-vindas ao novo bispo auxiliar, que vem ajudar o nosso arcebispo Dom Wilson, que então ele é o bispo auxiliar de Dom Onésimo Alberton. E alguns dizem, mas é um nome diferente. Claro, mas se você abrir, por exemplo, Colossenses, capítulo 4, versículo 9, pode ver, está bem claro, ele lá, um verdadeiro evangelizador, Onésimo, que colaborava com outro coordenador da evangelização, Tíquico, juntamente com São Paulo. Então, o nome dele está aí na Bíblia, Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Onésimo. E ele, então, era bispo
de Rio do Sul, bispo diocesano, que agora vem ser auxiliar aqui, tal, né? E também as intenções do Papa, sempre no começo de cada mês, o Papa coloca certas intenções pelas quais somos convidados a rezar. E agora, para o mês das almas do purgatório e de todos os santos, que é o mês de novembro, então, rezemos pelo Papa, para que no exercício de sua missão, do seu apostolado, do seu trabalho apostólico, continue a acompanhar na fé o rebanho a ele confiado, com a ajuda do Divino Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo deve sempre estar presente em nossa vida. Eu me lembro que, como estudante, lá no início já, eu procurava sempre rezar ao Divino Espírito Santo. E atualmente, aliás, como professor, eu aconselhava os meus alunos, e nos meus programas de rádio, e desde 19 de março de 1968, quando o vigário-geral, Monsenhor Frederico Obol, reitor da catedral na época, me dizia, quando eu cheguei na catedral: Padre Pedro, você é um padre jovem, eu estou cansado de diariamente sair da catedral e ir 4 ou 5 quadras e na Rádio Guarujá para fazer o programa Instante da Prece. Assuma você, que é um padre mais jovem, esse programa. Eu, com muita alegria, assumi. Um pouco nervoso no começo, claro, porque para falar para o público, e a rádio, nós sabemos, atinge milhares e milhares de pessoas, como também a TV. Por exemplo, nesse momento, quantas pessoas estão em contato, telespectadoras e telespectadores, que a gente nem pode imaginar. Mas mais de uma pessoa me disse: Padre Pedro, se eu estou agora vivendo e animado, mas eu já passei por problemas tão difíceis na vida, e que eu procurei acabar com a minha vida. E não acabei com a minha vida, e agora estou muito animado, porque eu escutava de vez em quando o seu programa pela rádio e depois pela TV. Então, e assim quantas pessoas já me disseram, ainda agora, domingo ainda, uma pessoa me felicitando. Eu não preciso tanto de elogio. Se você quiser, pode me corrigir. Pode dizer: Padre Pedro, olha, seria bom se você abordasse aquele assunto, aquele outro assunto, tal. Você pode dar sugestão para mim por meio de telefone, um diálogo, pode vir à missa, pode dialogar comigo. Eu sempre procurei aceitar as sugestões. E na minha vida de padre, a mesma coisa. A gente nunca deve ser autossuficiente, pensando que a gente é o Todo-Poderoso, não. Deus dá as qualidades, as capacidades, os talentos para a pessoa, mas para a pessoa também saber, com simplicidade e humildade, distribuir tudo isso, né? Então, devemos sempre saber acatar. Também quero cumprimentar todos os organizadores, diversos pastores que organizaram no sábado essa marcha para Jesus, onde, sem distinção das religiões as mais diversas, católicos e todos ali unidos
louvando, agradecendo, cantando, rezando, proclamando Deus, proclamando Cristo Jesus, numa verdadeira marcha, saindo do Parque de Coqueiros, indo até a beira-mar continental, verdadeira manifestação a todos. Bem, e assim também aqui nós temos telespectadoras e telespectadores entre essas pessoas, Márcio Murilo Martins, Carlos de Souza, Iana Augusto Marques, Paulo Pamplona, Rosana Vieira Silva, Maria Regina Gasoli, Ismael Melim, Juscelio dos Santos, Ariane Vieira Melo, Paulo Sérgio de Melo, e assim pouco a pouco. Aliás, e também, se você ainda não adquiriu o calendário do Sagrado Coração de Jesus, maravilhoso calendário. E quantas pessoas já me disseram que desde uns 5, 6 anos ou 3 anos que adquiriram, todos os anos continuam adquirindo. Então aqui você encontra o nome dos santos. Aqui, por exemplo, abri agora Provérbio Chinês. E tem aqui o dia aqui, por exemplo, enfim, o dia da pescaria, dia bom para a pesca, e você então poderá destacar, e há empresários que adquirem esse calendário e dão para os seus funcionários. Outros pais ou vovozinha que adquire para dar para os seus netos ou para os seus filhos. É o melhor presente que você pode dar para alguém, porque diariamente você é lembrado. E também temos o jornal da Arquidiocese. Aliás, esse jornal trouxe a fotografia de Dom Onésimo e uma pequena reportagem sobre a vida de Dom Onésimo. E se você quiser olhar na Bíblia, repetindo, Dom Onésimo Alberton, e Onésimo está na Bíblia Sagrada, em Colossenses, capítulo 4, versículo 9. Ele era um grande evangelizador, juntamente com outros, entre eles Tíquico e São Paulo. E assim, irmãs e irmãos do Cristo Jesus, eu gostaria de falar, de explicar a Santa Missa, mas são tantos os assuntos que vêm ao nosso encontro e que, então, mas pouco a pouco vamos orientando, falando sobre a Santa Missa. E nesse momento, terminando, desejando a todas e todos saúde, alegria, felicidades, acompanhados do otimismo em nossa vida, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, a nossa prece e nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção de Deus em favor das pessoas doentes, bem como também a bênção da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde em favor da água, para que nós possamos, ao tomá-la, receber sempre mais saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h da tarde.